Vamos lá. Então, entre esse processo que interpõe ao desenvolvimento motor, nos traz calículas, cutículas, paradigmas, o campo promíscuo relacionado à própria religião, que ela nos dá efeitos motivacionais para vivermos. É lógico que aonde há uma religião, há uma existência, há uma crença, que ela é intencional e que você vai acreditar. Aonde você acredita, porque tem uma força interna que você vai expressar, uma reza, uma oração. Isso demonstra uma transcendência relacionada à fé. A palavra crença, é lógico que ela associa também até a creatina. O mosquito creatina, onde você vê no latim, nos traz um campo de uniformes e vésperas de mortes ligado ao clefis. Já o clefis vai nos ajudar a obter mais creatina ou imaturidade entre as educações especiais operativas? Entre as próprias educações especiais, que eu acho que elas que têm deficiência. Muitas vezes, uma pessoa que está na PAI, ela quer pacificação. E uma que treina a força tática quer mortes. Mortes para estupradores, mortes para pedófilos, mortes para todo mundo, qualquer lado. Vai metendo um tiro e vai abordando qualquer tipo de pessoa e matando e massacrando. Não há conversa, não há um processo, não há um encaminhamento. Nos traz correntes pedagógicas, ligadas às correntes que o próprio Grialdelli Júnior fala, né? Grialdelli fala ali sobre a pedagogia e entre os manuais ligados à saúde coletiva e à educação. Entre os nossos cuidados nós temos, e sabemos que já somos ameaçados. Os nossos próprios cuidados é a prevenção para os seus filhos e filhas não acontecer isso. Quando alguém vai colocar para ti alguma autoridade fala para ele, se você é algum tipo de pessoa educador para falar isso. Busque o conselho tutelar, investigue os campos analíticos e que possa rever campo respaldável entre a própria palavra poder. Se você tem poder, busque essa magia de poder. Nós estamos buscando aqui estudos e dados periódicos que possam influenciar entre a motivação interna e externa, e entre os dados ligados à motricidade humana. Entre os subpoderes, subestrutura, aonde tem um cronogramas, onde há um cronograma, há papéis sociais. Vamos lá. Então, entre essa arte, entre esses campos de pontes e regulamentações, entre a necessidade, imprevistas, instituições federais e confederações, conferências, simpósios, são conversas que nós conversamos sobre esse assunto. Se nós queremos alguém que chegue a um cidadão, a um capitão, ou uma mulher também capitã, é lógico que ela vai entender esses campos de interrogativas ligados ao estudo comunitário e às suas próprias periferias. É lógico que os termos que são colocados alguns doutores ou pós-doutores ligados a narcóticos, nos traz problemáticas. É lógico que a gente não podemos falar o nome, mas o CREFES conhece os seus temas e temas polêmicos de repercussão ligado ao campo sindical. Vamos lá. Então, entre essas impulsões e orientações políticas públicas, e entre os ensaios históricos ligados ao sexismo, ou seja, manipulismo, autoritarismo, são termos determinantes ligados ao próprio movimento. Aonde determina o movimento é o conceito de corporeidade. Aonde determina a própria força motriz, vai determinar o algo reflexivo, na década de 80 e 70, aonde há reflexão, há maneiras adjuntas, construtivas e reconstrutivas nessa corte epistêmica ligada aos campos piagentinos. Pois bem, entre esses fatores, entre contratos, firmas, nos traz pontes importantes no desenvolvimento entre crianças, portadores de deficiências como eu, que a própria deficiência o ser humano tem, nesse campo lógico de faculdade e universidade. Mas qual é a maneira que nós podemos trazer para nós a existência, que nós estamos fazendo algo diferente? São dados de estudos. Pois bem, qual é a maneira que eu posso organizar e reorganizar o que eu tenho? Se eu quero matar alguém, se eu quero acabar com alguém, aniquilar alguém, como é que eu posso? É fechar as portas da faculdade, fechar os estudos, ou seja, colocar crediários, juros, cobranças, e que possam fechar a boca deste homem ou mulher
que possa ameaçar a grade curricular relacionada à educação física. A educação física em si mesmo é aquele tipo de jogo, desde a época do meu avô. É você rolar a bola e acertar, como uma sinuca, né? Um boliche. Aí você acerta o jogo, você vai ganhar o seu diploma, e o seu mestrado vai ficar no seu cantinho. Aquele céu nos traz algo que parece que é algo bom, mas você fica ameaçado, porque muitas vezes a tua tese, dissertações, foi promulgada por outros. Ficou 2 anos, 3 anos estudando em outras faculdades e houve não credibilidade entre a sua concepção de estudo. Qual é o tipo de concepção entre o nosso professorado? O professorado é o quê? Reprovações, analfabetismo, em telas digitais e não digitais. E os canibais que eles falam, nos traz uns campos extraordinários entre a nossa fala. Ok? Então, colocamos pontos importantes aqui. Primeiro, a sala de aula. Segundo, a própria sala que está inserida. A outra, segunda, a própria sala. Então, a sala é a sala. A sala é a própria sala, que etimologicamente vai falar que a sala nos traz significados. A própria sala vai dizer a própria sala. E a própria mesa fala a própria mesa. Só isso. Eu não sou dessa área e acabou. São simples, modestamente. Uma própria Santiana falou comigo. Uma dessa sala, eu entrei na sala e falei a situação. Então, se é a própria sala, é a mesma sala, que aconteceu tempos atrás. Nos traz algo irônico, que norteia a própria palavra que liga o próprio movimento. Aonde há um movimento, há um ser dominador. Aonde há um movimento, há um ser que domina. Aonde há um movimento, há governantes ou governados, é lógico. Nós fazemos parte desse Estado. Quando não fazemos mais, eles vão dar um jeito entre a Constituição e anexo e vínculo na Constituição ligado à pacificação e Código Penal, para o quê? Depenar a própria pessoa em campos laboratoriais e pesquisa ligada ao Código Civil, ligado aos pareceres de Barbosa, os campos voltarianos. Nos traz paradigmas importantes ligados à motricidade e às nossas necessidades. Qual é o tipo de necessidade que temos? Entre o público-alvo é estudar? Qual é a necessidade que nós temos? É se alimentar? Então é sobreviver. Como diz o próprio Aristóteles na Metafísica e Poder que eu falei, é o que? É a sobrevivência diante de zoológico, ou diante de semáforos, ocorrências, decorrências entre maturação motora. Nessa natureza que a próprio homem é, no seu instinto, que é errôneo, de errar, nos traz um instinto também benéfico, que também é um instinto de acertos. Onde há um instinto, há um benefício. E aonde há um benefício, há um isolamento. Aonde houve pesquisa comigo, haverá condenações ligadas à violência comigo. Ou seja, se eu sou um pesquisador e alguém pesquisou agora, ele também será condenado por ser um porta-voz, ou seja, ligado à própria comunicação de massa, que vai trazer um café expresso ou um tipo de analgésico que liga a própria teoria e a prática. Desde os pareceres de Dumas Adier, nós colocamos tempos ligados à arte, tempos ligados ao desenvolvimento, tempos ligados à recreação, que é um desenvolvimento motor ou maturacional, ou maturativo, ou seja, ativista ou ativo. O ativista ele coloca a própria atividade nele, mas ele manipula muitas pessoas que não querem viver, mas querem sobreviver entre mortes e fatalidades que acontecem. Libera muita substância, como dopamina, ou seja, nos dá um cansaço para ouvir. Para nós, né, que tem essa carreira ligada à condenação, a própria desportiva e a própria desportiva ferroviária nos fala sobre tantas mortes que ocorreram aqui e em outros lugares, mas nos traz fatalidades. Por quê? Traz um cansaço. Nós buscamos o quê? Paz? Não sabemos. Aonde há cooperação, há oposição. E aonde há oposição, também há competição. E entre as explorações de estudos, pelo amor de Deus, ainda bem que eu não estou casado, né? Se estivesse casado com uma futura esposa, né, que eles colocam lá na pedagogia histórica, que a educação física surgiu por uma mulher espartana e por um homem espartano. Nos traz algo sugerível, né, entre os paradigmas do amor ligado à afetividade e educação. Essa afetividade vai haver o quê? Campos de efetividade. A efetividade vai haver o quê? O campo ligado à pesquisa. E a própria pesquisa é uma catalogação da nossa própria vida. E a nossa própria vida é uma catalogação da nossa